Mensagem de Martin Lloyd-Jones: A vida equilibrada. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Ao chegarmos à declaração registrada nestes 3 versículos, é muito importante que observemos a sua exata conexão com o que o apóstolo já dissera. Noutras palavras, nada é mais importante nesta altura do que observar atentamente a sequência lógica seguida pelo apóstolo ao escrever esta carta. Isso merece um comentário de passagem. Não há nada que, finalmente, prove a inspiração divina das Escrituras como a maneira pela qual um homem como Pedro, um homem que era pescador por vocação e por profissão, homem que certamente não tinha tido as vantagens educacionais especiais que Paulo tivera, homem em quem pensamos como alguém que era governado por impulsos e que na verdade era impetuoso, tendo se tornado apóstolo de Jesus Cristo pela graça de Deus e sob a influência do Espírito Santo, não somente escreve uma carta plena de pensamento transcendental, mas ao mesmo tempo mostra e expõe uma ordem lógica, uma sequência extraordinária, na forma em que nos apresenta os vários aspectos da verdade que está interessado em comunicar. Como já vimos nos 4 primeiros versículos, ele lembra a seus leitores o glorioso caráter de preciosa fé, sua origem na mente e no coração do triuno Deus, o que ela fez por nós e a gloriosa perspectiva que ela sustenta diante de nós, de sermos participantes da natureza divina e de conhecermos Deus. Agora então, depois de ter dito isso tudo, praticamente Pedro diz: prossigamos. Além disso, diz a versão autorizada inglesa, mas em geral se concorda que, neste ponto, a versão autorizada realmente nos desencaminha um pouco. Ela não apresenta a exata ênfase que o apóstolo tinha em mente. Por essa mesma razão, disse ele, ou por causa disso, por causa daquilo que ele já havia dito, aplicando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e assim por diante. Temos aqui algo verdadeiramente importante, e algo que é também básico e fundamental para a posição cristã em geral. A ordem em que estas coisas são colocadas é algo absolutamente vital. O apóstolo não nos pede que façamos nada antes de, primeiramente, salientar e repetir o que Deus fez por nós em Cristo. Digo que isso é básico e o digo por esta boa razão. Quantas vezes, especialmente durante os últimos 100 anos, os homens deram por certo que a real essência do evangelho cristão está neste texto que estamos considerando. Quantas vezes, durante os passados 100 anos, os homens deram a impressão de que ser cristão significa que você manifesta em sua vida uma espécie de fé geral, e depois você acrescenta a essa fé virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Para eles, a mensagem cristã é uma exortação para vivermos um certo tipo de vida e uma exortação para pormos essas coisas em prática. Mas isso é uma completa perversão do Evangelho. O Evangelho cristão, em primeira instância, não nos pede que façamos coisa alguma. Primeiramente, ele proclama e nos anuncia o que Deus fez por nós. Assim é por um bom número de motivos. Um dos pontos essenciais do Evangelho cristão consiste em mostrar que o homem, como ele é por natureza, não pode fazer nada. Ele está morto em ofensas e pecados, está sem vida e toda sua justiça não passa de trapo de imundícia. Isaías 64:6. Esse é o ensino das Escrituras. Com efeito, o Evangelho não está interessado em nenhuma das nossas ações ou em nossa conduta e em nosso procedimento enquanto não nos tornarmos cristãos.
Certamente, as primeiras declarações do Evangelho são: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, em suas melhores e mais altas condições, é uma criatura perdida. Ele é um pecador condenado aos olhos de Deus. Qualquer homem, todos os homens, ainda que o homem se esforce, lute e ore, e vá de um extremo ao outro da terra na tentativa de buscar a justiça, no fim não estará mais perto de Deus e de um verdadeiro conhecimento de Deus do que estava no começo. A primeira declaração do Evangelho não é uma exortação à ação ou à conduta e ao procedimento. Antes de o homem ser chamado para fazer alguma coisa, é preciso que tenha recebido algo. Antes de Deus chamar um homem para que ponha algo em prática, Ele lhe torna possível pô-lo em prática. Muitas analogias do Novo Testamento esclarecem muito bem este ponto. Podemos examinar isso da seguinte maneira: não adianta fazer apelo a um morto. A única pessoa a quem você pode, com alguma lógica, dirigir um apelo é a pessoa que está viva. E esse é precisamente o ensino do Evangelho. Quando alguém se torna cristão, nasceu de novo. Enquanto que antes estava morto, agora está vivo. A Bíblia compara isso com o nascimento. Antes de poder haver atividade, é preciso haver vida, é preciso haver músculos, é preciso haver faculdades e propensões. E essa é a posição do cristão. Foi-lhe dado tudo isso. Ele tem estes músculos espirituais. Todas as coisas pertencentes à vida e à piedade lhe são dadas. Portanto, por causa disso, acrescentai à vossa fé a virtude, e assim por diante. Ou vejam a analogia da fazenda, que é muito boa. A declaração geral do Evangelho é que tal fazenda nos é dada como dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Recebemos como presente a fazenda. Recebemos todos os implementos e tudo o que é necessário. Recebemos a semente. Para isto somos chamados, para lavrar. Não adianta mandar um homem lavrar se ele não tem uma fazenda para isso. Se ele não tem terreno e está sem implementos e sem semente, não pode fazer coisa alguma. Mas todas essas coisas nos são dadas, e portanto, tendo-as recebido, é-nos solicitado que lavremos. Mesmo neste caso, porém, somos levados a lembrar-nos de que isso não garante o crescimento. Deus deu o crescimento. O agricultor pode lavrar, passar a grade, revolver a terra e lançar a semente, mas, na ausência da chuva, do sol e de muitos outros fatores, não haverá crescimento. Bem, ao que me parece, temos aí o perfeito equilíbrio que sempre é mantido no Novo Testamento. Essa é a ordem na qual, invariavelmente, o Novo Testamento coloca as coisas. E porque vocês obtiveram igualmente conosco uma preciosa fé, diz Pedro, é porque vocês têm todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. É por causa destas grandíssimas e preciosas promessas. É por causa do poder de Deus que há em vocês. É por isso tudo que agora lhes rogo que acrescentem à sua fé a virtude e à virtude a ciência, o conhecimento e assim por diante. Aqui ficamos então diante de algo que é muito necessário como uma ênfase a ser dada na presente hora. Existem dois erros nos quais sempre temos a tendência de cair. Em todas as épocas, continuamos a repetir experiências dos cristãos primitivos descritas no Novo Testamento, os erros dos extremos. Existem aqueles dos quais eu tenho dito que acham que podem fazer-se cristãos por seus próprios esforços, que acham que, acrescentando estas virtudes à sua vida natural, podem habilitar-se para estar na presença de Deus. E por outro lado, há o erro da passividade. Este erro consiste em dizer: é claro que ninguém pode fazer nada. A salvação é de Cristo, portanto, qualquer esforço ou qualquer tentativa que a pessoa faça no cultivo espiritual,
ou qualquer esforço para disciplinar a vida cristã é errado e significa voltar às obras e tentar justificar-se pelas obras. A tendência é sempre de ir a um extremo ou ao outro, e vocês podem ver estes dois erros descritos no próprio Novo Testamento. De um lado estão aqueles que pregam a justificação pelas obras e do outro aqueles que podem ser descritos como antinomistas e que dizem: se você está salvo e os seus atos não importam. Ambos os casos contrariam o ensino das Escrituras e subvertem o equilíbrio do ensino delas. Sigamos, pois, a ordem lógica e a sequência lógica indicadas pelo apóstolo. Deus nos dá a capacidade interior que torna tudo possível. Sem isso não podemos fazer nada e não nos é solicitado que façamos coisa alguma. Mas, tendo-nos sido dado esse dom e tendo-o recebido, segue-se que nenhuma outra coisa é mais importante do que nos dedicarmos com toda a nossa energia ao cultivo espiritual e ao desenvolvimento da vida cristã. Noutras palavras, podemos traduzir este versículo 5 desta maneira: portanto, por esta mesma causa, segue avante e de vossa parte proporcionai à vossa fé a virtude, e assim por diante. Isso expressa perfeitamente este ponto, como se Pedro estivesse dizendo: eu já lhes disse o que Deus fez da parte dele. Agora, por causa disso, vocês, de sua parte, proporcionem à sua fé a virtude e tudo mais. Tendo assim demonstrado a imensa importância desta ordem e sequência lógica, passemos agora aos detalhes do nosso texto. A primeira coisa que devemos notar é a palavra acrescentai. Aqui, de novo, há acordo geral em que essa tradução talvez não seja tão boa como deveria, e que uma palavra melhor seria suprir ou fornecer, semelhante a proporcionar. Essa palavra é interessante. Era empregada para expressar a habilitação do coro em sua conexão com as peças gregas. Era uma palavra empregada para descrever alguém que custeava o suprimento ou o pleno fornecimento de tudo que era necessário ao coro, sendo que este era sempre uma parte vitalmente importante das peças teatrais gregas. Assim é perfeitamente traduzida pelas palavras fornecer ou suprir abundantemente. Foi isso que o apóstolo quis dizer quando disse: em sua fé ou a sua fé, fornecei ou proporcionai abundantemente virtude. Depois, proporcionai à virtude abundante conhecimento, e assim por diante, todas estas coisas. O que ele quis dizer não é que apenas acrescentemos mecanicamente cada uma dessas qualidades a que já fora dada. O que o preocupa é que haja um todo perfeito, um perfeito equilíbrio, que o coro da peça seja habilitado não só abundante e completamente, mas também com aquele perfeito equilíbrio que produzirá uma execução perfeita e um resultado perfeito. Esse é o sentido desta palavra acrescentai. Pois bem, consideremos exatamente o que o apóstolo nos pede que façamos ao mencionar estas diversas coisas. Acredito que elas podem ser agrupadas sob 3 títulos principais. Antes de tudo, ele nos lembra o caráter da nossa fé. Depois, em segundo lugar, ele salienta as nossas disposições interiores. E em terceiro lugar, ele trata da nossa relação com os outros. É uma lista perfeita. Não se lhe pode acrescentar coisa alguma. Ela trata da completitude da vida cristã e tudo depende da fé. O mais importante é que estejamos certos acerca do caráter da fé. Depois, o próximo ponto consiste em lembrar que estamos num mundo antagônico e hostil e que, portanto, devemos estar certos e seguros quanto às nossas disposições íntimas. Em terceiro lugar, devemos ser cuidadosos quanto às nossas relações com outras pessoas. Primeiro, consideremos esta definição do caráter da fé. Proporcionai à vossa fé virtude. Que significa essa palavra? Bem, aqui também temos uma palavra acerca da qual
temos que ser cautelosos. Hoje em dia é dada uma significação inteiramente diversa à palavra virtude. Quando falamos das virtudes de um homem, referimos-nos a certas excelências do seu caráter. Portanto, a tentação é pensar que aqui Pedro está dizendo: proporcionai à vossa fé virtude nesse sentido. Mas, evidentemente, não pode ser isso, por esta boa razão. Nesse sentido, todas as outras coisas subsequentes são virtudes, de modo que, se Pedro estivesse dizendo isso, estaria dizendo: proporcionais à vossa fé virtudes, e então continuaria repetindo as virtudes. Não, essa palavra sofreu mudança de sentido depois do tempo da produção da versão autorizada, e é sumamente importante que a tomemos no sentido que, obviamente, Pedro ligou a ela. Virtude aqui significa poder moral, ou, se lhes parece bem, energia moral. Significa atividade ou vigor da alma. Vejam lá, diz Pedro, que a sua fé seja uma fé viva, que seja uma fé ativa, que seja uma fé vigorosa, que seja uma fé máscula, que seja uma fé repleta de energia. Ora, essa é uma exortação da qual todos nós certamente necessitamos. Pergunto-me às vezes se não estamos lidando aqui com algo que mantém grande número de pessoas fora da vida cristã e da fé cristã. Acaso não há, com muita frequência, algo de lânguido em nossa vida cristã e em nossa atividade cristã, quando posta em contraste com o mundo de fora da igreja? Não haveria essa curiosa tendência de fazer predominar o elemento de passividade em nossa concepção da fé cristã, como se considerássemos a fé como nada senão uma atitude de espera? Uma espécie de letargia e langor se espalha sobre nós, uma curiosa espécie de lassidão. Não, não, diz Pedro, que a sua fé seja enérgica, seja vigorosa, seja viva. Anime-se, veja que a sua fé seja ativa e esteja sempre alerta. Isso é algo que eu e você somos chamados a fazer. Noutras palavras, não devemos simplesmente reclinar-nos em leitos de comodidade e esperar que algo nos mova e nos perturbe. A nossa fé deve ser viva, enérgica, ativa, e devemos ver que, de nossa parte, apliquemos toda a diligência em fazer que seja assim. Acrescentai à vossa fé a virtude. Notem depois que ele continua e afirma que essa virtude ou energia ou vigor deve ser abastecido de conhecimento. O que é que ele quer dizer com conhecimento neste ponto? Obviamente não se refere ao tipo de conhecimento que leva à fé. Isso ele já estivera salientando extensamente. Pedro fez uso da introdução desta carta para lembrar isso aos seus leitores. Isso é tomado como líquido e certo. Que será então que significa essa palavra? Só pode significar discernimento, entendimento, esclarecimento. Vemos de novo aqui a maravilhosa ordem mantida pelo apóstolo. Ele exorta estas pessoas a terem vida enérgica, vigorosa, alerta. Não se acomodem a uma letargia e lassidão espiritual, diz Pedro, esperando que aconteça alguma coisa maravilhosa. Ponham-se de pé e hajam, sejam vigorosos, agarrem a oportunidade, ponham virtude em prática. Mas, continua ele, não parem nisso. Se ele deixasse o assunto nesse pé, haveria a terrível tentação de nos precipitarmos a uma falsa atividade e a um falso zelo. Por isso é preciso que este vigor, esta energia, esta atividade seja governada, controlada e qualificada por inteligência, entendimento e esclarecimento. Noutras palavras, não significa apenas a demonstração de energia sem controle. É preciso que seja uma energia controlada, que seja uma virtude iluminada. Certamente não podemos examinar estas palavras sem sentir que, num sentido, Pedro estava escrevendo a partir de sua experiência pessoal. Pedro era por natureza um homem impulsivo, e vocês não podem ler as páginas dos 4 evangelhos
sem que vejam, ao estudar Pedro, um retrato perfeito de energia descontrolada. Pobre Pedro, porque não era controlado, inteligente e esclarecido. Às vezes fazia coisas que depois lamentava amargamente. Sem dúvida, ele se lembrava disso e, apercebido de que estas pessoas eram semelhantes a ele, diz então: abastecei de inteligente entendimento esse vigor que vocês têm. Sem entrar nestes pontos em detalhe, eu gostaria de dizer de passagem que quando examinamos a presente situação religiosa da Grã-Bretanha e de outros países, vemos a importância de acrescentar conhecimento ao vigor. Há o perigo de sermos dominados por um estado de mera atividade, de possuirmos um excesso de organizações. Que a nossa energia e atividade espiritual seja inteligente, seja esclarecida, seja controlada. Certifiquemo-nos de que o conhecimento de Deus e de Cristo e da fé cristã esteja sempre na sela, controlando este maravilhoso corcel que está sempre pronto a tomar o freio entre os dentes e a trava. Não somos chamados para ceder indulgentemente a qualquer atividade não esclarecida no reino de Deus. Toda atividade deve ser sempre controlada pelo entendimento. Permitam-me agora dizer algo sobre o importante grupo que compreende as disposições do nosso ser interior. Nesse grupo temos dois termos, temperança e paciência. Estas duas palavras incluem tudo neste ponto. Quais seriam as duas coisas nas quais, como cristão, eu tenho que vigiar e vigiar incessantemente? Tenho que vigiar a mim mesmo. Embora renascido, embora tenha natureza divina, há um outro homem aqui. Há impulsos e desejos, há luxúria e paixões. E conquanto o homem tenha crido no Evangelho cristão e tenha conhecido o poder de Deus, ainda há graça dentro dele uma luta. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Sempre há também o inimigo e adversário de nossas almas que procura arrastar-nos para o pecado. Isso pode acontecer até com relação ao nosso trabalho. Num momento de sucesso, ele pode vir e bajular-nos e lisonjear-nos, e, levados a esse orgulho, podemos cair nestas cobiças e paixões que estão em nosso ser interior. Portanto, diz Pedro, lembremo-nos sempre da autodisciplina, vigiemos sempre estas coisas que há em nosso íntimo e tenhamos temperança. Como o apóstolo se expressa sobre isso, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Certamente vocês se lembram da lista que ele nos oferece no capítulo 3 de Colossenses. Isso é algo que não podemos permitir-nos negligenciar. A mim e a você, que temos esta fé, é dito que isso é algo que fazemos de nossa parte. Não devemos esperar que, enquanto estamos sentados numa cadeira, todas estas coisas que estão dentro de nós, de repente serão extraídas de nós. Não, todos nós temos que praticar a temperança, a disciplina, o autocontrole. Todos nós temos que mortificar estes membros. Trata-se de uma exortação positiva dirigida a nós, temperança. Precisaria dizer-lhes que neste ponto só estou dizendo estas coisas à luz do que já nos foi dito? É por causa do poder de Deus. É porque Ele nos deu todas as coisas pertencentes à vida e à piedade que podemos fazer isso. Não estou pedindo a um homem não iluminado que se discipline e se controle. Estou convocando o homem que tem esta nova vida para fazer algo que ele é capaz de fazer. Depois vem paciência, que, naturalmente, significa resistência paciente. Nesta vida e nesta peleja cristã, os problemas não estão somente dentro de nós, também há problemas fora. Há, por exemplo, o perigo que vem de outras pessoas e de outras coisas. A necessidade de paciência, de resistência paciente. Outra vez Pedro provavelmente estava retrocedendo à sua experiência pessoal. Foi ele que disse ao Senhor:
Ainda que todos te abandonem, eu te seguirei. E depois o pobre Pedro negou 3 vezes. Não tem muito valor fazer grandes declarações e grandes promessas se não as cumprimos. O que precisamos cultivar é resistência paciente, não uma súbita investida e depois cair no desânimo, recuar e colocar a fé cristã em desgraça aos olhos do mundo. Não, temos que ter o cuidado de acrescentar esta resistência paciente, lembrando as coisas que estão adiante, lembrando o que foi dado, simplesmente prossigamos e, a despeito de tudo, sejamos varonis, vigorosos e tenhamos autocontrole. Temos que ir avante com resistência paciente. Num tempo como este, quando tanta gente zomba destas coisas e muitos têm dado as costas para a igreja cristã, a tentação é dizer: por que devo prosseguir? Por que devo ser diferente e tão somente ir adiante e ser paciente? A resposta é que devemos lembrar que somos filhos de Deus, em marcha para uma herança eterna e gloriosa, na qual entraremos depois de termos sofrido por um pouco. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Chegamos a seguir a nossa relação com outros. Aqui também há uma lista completa: piedade, bondade fraternal, amor. O que é que Pedro quer dizer? Naturalmente, a primeira coisa sempre é que devem ser boas as nossas relações com Deus. Todos os estudiosos da Bíblia acharão, penso eu, muito interessante raciocinar estes problemas e descobrir por que o apóstolo coloca a piedade neste particular ponto. Para mim, há só uma explicação. Ele o faz porque está tratando aqui da esfera das relações. E nós devemos colocar sempre a nossa relação com Deus em primeiro lugar. Noutras palavras, enquanto vocês estão controlando estas coisas em seu íntimo, e enquanto estão prosseguindo no espírito de resistência paciente, lembrem-se da razão pela qual estão fazendo isso tudo. Lembrem-se de que é para a glória de Deus. O cultivo pessoal não deve ser praticado só por amor desse cultivo. E o perigo é ficarmos sopesando sempre a nossa natureza disciplinada em si e por si. Mas, se cultuarmos a disciplina, não estamos sendo piedosos, não temos vida voltada para Deus. Nenhuma destas coisas tem valor se não estiver centralmente relacionada com Deus. Por isso a piedade vem primeiro. Antes de eu pensar em minhas relações com qualquer outra pessoa, sempre devo me certificar de que o meu principal motivo e a minha maior ambição na vida é honrar Deus, glorificar Deus e proclamar o seu louvor. Depois, tendo posto isso em primeiro lugar, devemos considerar os irmãos na fé, bondade fraternal. Aí, naturalmente, Pedro está se referindo a outros cristãos. Ele estava exortando estes cristãos primitivos a se amarem uns aos outros e a serem pacientes uns para com os outros. Como isso é difícil às vezes! Com que facilidade ficamos impacientes, e talvez mais impacientes com os cristãos do que com os que não são cristãos, porque esperamos mais daqueles. Quanto dano tem sido causado à igreja devido à falta de bondade fraternal. Leiamos juntos o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Tenhamo-la no coração, tenhamos uns para com os outros essa atitude fraternal que tudo espera. Então, finalmente, o apóstolo diz: ainda mais e acima de todos os irmãos na fé, amem todos os seres humanos. Tenham um grande amor em seu coração para com todos. Procurem divisar as almas dos pecadores, procurem enxergar sua necessidade. Tenham no íntimo de vocês um grande amor, tal como o amor do próprio Deus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Que esse amor reine em vocês, diz Pedro. Vemos que cada uma destas qualidades acrescenta algo às outras e contribui com algo para elas. Cada qual tem sua importância própria e, contudo, cada uma influencia as outras.
vemos a importância do vigor, e contudo vemos a importância de controlar o vigor por meio do conhecimento. Cada uma tem sua própria função e, contudo, cada uma afeta as outras e, portanto, contribui para o todo. Noutras palavras, o que me impressiona mais que tudo nessa lista é o equilíbrio perfeito, e não há nada, no que diz respeito à vida cristã, que seja tão glorioso como o seu equilíbrio perfeito. Nenhuma outra vida tem este equilíbrio. Há pessoas que são altamente intelectuais e muito cultas, mas talvez não tenham boa moralidade. Há outras que são moralmente inculpáveis, porém que não são muito inteligentes. E há pessoas que têm grande poder, todavia, de um modo ou de outro, falta-lhes algo. Não há vida que mostre este equilíbrio perfeito, a não ser a vida cristã aqui retratada. Para demonstrar isso, permitam-me colocá-lo na forma de duas figuras. A palavra acrescentai já nos deu uma. Não seria como a perfeição e o equilíbrio de um grande coro, como conhecemos, o soprano, o contralto, o tenor e o baixo? Todas estas vozes são necessárias ao coro, e é preciso que não haja demasiado de uma nem muito pouco de outra, ou se perderá o equilíbrio. É preciso sopesar e avaliar. O volume é a força das vozes para formar com perfeição um coro ou um oratório. É preciso estabelecer o equilíbrio, a proporção. Esse é um modo de ver a questão. Ou talvez vocês prefiram outro modo de ver. Vocês podem examinar os vários itens desta lista como ingredientes que estão num frasco de remédio. Talvez isso o demonstre melhor. É como uma mistura na qual a eficácia de todo depende de cada ingrediente ser devidamente proporcional e, contudo, estar intimamente ligado a todos os outros. Cada ingrediente é importante e exerce sua ação particular, e, contudo, cada ingrediente ajuda os outros. Há uma espécie de ação sinergística. E aqui, se lhes parece bem, vocês têm a mistura perfeita para a vida cristã. Oh, como é importante colocar a quantidade certa de cada ingrediente no frasco a fim de obter o todo perfeito. Ou, por último, talvez se possa examinar o ponto em questão desta maneira. Na vida cristã, você começa com a fé e sempre termina com o amor. Sem fé você não pode fazer nada, mas dada a fé e a prática da fé, inevitavelmente você chega ao amor no fim, pois Deus é amor. Queira Deus, em sua infinita graça, assim nos habilitar e nos estimular a manifestar esta estabilidade e este equilíbrio em nossa vida cristã e em nosso testemunho cristão, neste nosso tempo e em nossa geração. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos.